Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, eu, o professor Marcelo Batista, para que a gente possa discutir sobre mais um tema muito importante para o Enem. Aproveito para te falar que esse tema está disponível para os alunos do QI no Drive. Depois, pegue o tema para me acompanhar, para a gente conseguir discutir com ainda mais calma a respeito dele e para que você consiga ler também os textos motivadores. O nosso tema está aqui no quadro. A saúde pública no Brasil. Tema muito aberto, você vai ter vontade de falar muita coisa sobre esse assunto, exatamente porque ele é muito amplo e tem realmente muitas questões interessantes para que a gente possa tratar. É muito legal quando você olha no seu enunciado, você precisa perceber que nós não estamos falando da saúde como um todo. Nós já temos um recorte aqui, quando a gente fala de saúde pública, que você vai pensar especificamente e principalmente no SUS. Pelos textos motivadores, a gente percebe que o foco da nossa discussão estará muito mais nos problemas, muito mais no lado negativo da saúde pública do que nos aspectos positivos desse setor no Brasil. Nós temos lá nos textos motivadores, se você não leu ainda, dê pause no vídeo agora, pega o motivador para ler e daqui a pouco você volta. E se você já leu, você percebeu que o nosso primeiro motivador fala a respeito de uma possível falta de médicos e no texto de número 2 a gente encontra alguns possíveis desafios do SUS nos últimos anos, na entrada de um novo governo no país. Quando a gente pensa nessa discussão, você tem diversos aspectos muito relevantes para tratar a respeito da saúde no Brasil. Um dos aspectos que você pode trazer é a questão da falta de recursos. Inclusive, a questão da falta de recursos, eu diria que é o aspecto mais importante, porque devido a essa falta de recursos, muitos problemas acabam ocorrendo. É muito comum, inclusive, que devido a essa falta de recursos, essa descapitalização, muitas vezes as instituições têm problemas relacionados à compra de equipamentos, problemas relacionados à própria manutenção de itens fundamentais para o atendimento médico. Nós temos também muitas discussões relativas a aspectos como a demora por atendimento. Já deve ter escutado falar de situações que os indivíduos têm que esperar alguns meses para conseguir um atendimento médico básico, o que é uma situação extremamente preocupante e que não deveria, de fato, continuar acontecendo no Brasil, mesmo sendo bem recorrente. Outra questão muito interessante seria o fato de que no Brasil a nossa saúde acaba não sendo tão preventiva. A nossa saúde no país, ela acaba sendo um atendimento muito mais para cuidados paliativos. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Bom, a Constituição brasileira, no artigo 196, e aí, claro, ficaria ótimo se você citasse como repertório o artigo 196 da Constituição, ele afirma que, no Brasil, as pessoas devem ter uma saúde preventiva, com a redução do risco de doença. Mas quando a gente vai pensar efetivamente como funciona a saúde no Brasil, no fim das contas, a gente tem uma qualidade muito baixa e procedimentos que servem muito mais da tentativa de apagar incêndio. Vamos pensar, por exemplo, uma saúde preventiva seria aquela que oferece atendimento nutricional para a população para evitar situações como a própria obesidade. Mas no Brasil, muitas vezes, nós temos a negligência desse atendimento médico básico para evitar a obesidade. Mas, ao mesmo tempo, se você buscar o SUS para fazer uma cirurgia bariátrica, você consegue agendar, claro, mesmo demorando bastante, você consegue fazer esse procedimento pelo SUS. Você consegue perceber que a saúde no Brasil, então, ela está muito diferente do que é proposto, do que é prometido na própria Constituição brasileira? E isso é um grande problema, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Pode pensar, por exemplo, na negligência relacionada ao atendimento psicológico e psiquiátrico. É muito comum que as pessoas não encontrem esse tipo de atendimento no SUS ou que demorem muito para conseguir, de fato, ser atendidas, o que é uma realidade extremamente preocupante no nosso país. É interessante que você pense também em um aspecto de grande relevância, que é a discussão que a gente tem sobre a falta de médicos. Bom, é muito importante, na hora de discutir sobre isso no seu texto, que você tome um cuidado grande. Por quê? Nós não podemos falar que falta médicos em todas as regiões do Brasil.
O nosso problema é muito mais um problema logístico, é muito mais em relação à distribuição desses profissionais em todas as regiões. É comum, por exemplo, que nas capitais a gente consiga encontrar um número razoável de médicos para atender a demanda da população. Só que quando a gente vai pensar principalmente nas regiões interioranas, nós temos grandes desafios, visto que a maior parte dos profissionais querem se concentrar no meio urbano, querem se concentrar nas grandes cidades brasileiras e, como consequência desse processo, é muito comum, por exemplo, que as cidades do interior, cidades com poucos habitantes, fiquem, de certa forma, pouco acolhidas por esse processo. É muito interessante, se você quiser discutir sobre isso no seu texto, você pode falar, por exemplo, dos desafios relacionados a tentativas do governo para suprir essa falta de médicos. Nós passamos por uma fase recente no Brasil de entrada de médicos cubanos que, durante algum tempo, eles supriram, de certa forma, parte dessa demanda. Esses médicos, posteriormente, foram literalmente mandados embora do Brasil com o objetivo de tentar preencher essas vagas com profissionais brasileiros, o que também não ocorreu. Então a gente vive hoje, pensando nesse contexto 2020, um contexto ainda de falta de profissionais, essa tentativa de abrir um novo mais médicos para atrair mais pessoas, e nesse contexto a população continua carente de atendimento médico e continua buscando soluções para essa questão no nosso país. Seria muito interessante, por exemplo, se você gosta e se você quiser, citar séries que podem também aparecer como repertório. Se você vai fazer medicina, certamente você deve conhecer as séries Sob Pressão, da Globo, e Grey's Anatomy. São duas séries que falam muito sobre essa rotina nos hospitais e sobre os principais desafios relacionados à saúde. Tem uma diferença que eu considero muito interessante em relação a essas duas séries, né? A Sob Pressão, ela faz questão de tratar muito sobre o contexto brasileiro e ela mostra de uma maneira muito mais clara quais são os desafios reais da saúde pública no Brasil. Enquanto isso, Grey's Anatomy traz sim desafios, mas muito mais desafios voltados para questões éticas, porque a gente está tratando de um contexto em que a saúde tem uma qualidade infinitamente melhor do que a saúde oferecida no Brasil. Você pode usar Sob Pressão para relatar a realidade brasileira e você pode usar Grey's Anatomy, mas lembre-se de, no seu texto, de deixar claro que o contexto da saúde brasileira é muito diferente do contexto apresentado na série norte-americana, visto que no Brasil os desafios da saúde são extremamente gritantes. Se nós temos todos esses problemas, nós precisamos, para ontem, de propostas de intervenção. Fica muito fácil para nós, quando a gente fala de saúde, que você consiga perceber qual vai ser o nosso agente maior para resolver esses problemas. Problemas de saúde, nosso principal agente, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele pode e deve investir mais em tratamento preventivo. Você vai lembrar que, como você disse na sua argumentação, o artigo 196 da Constituição, ele fala sobre essa importância de prevenir determinadas doenças. Se é necessário que a gente tenha essa prevenção, é muito importante que a gente tenha um governo que haja de uma maneira efetiva, investindo nesse tipo de tratamento. Como seria uma saúde preventiva no Brasil? Seria basicamente oferecendo educação sexual, seria uma saúde que investe na redução da obesidade ou então fazendo que a obesidade de fato não aconteça. É uma saúde que evita problemas psicológicos, quer manter a estabilidade emocional dos indivíduos no próprio país. Tudo isso combinado vai fazendo com que a saúde no Brasil seja infinitamente melhor. E esse é o nosso grande desafio, a nossa grande necessidade. Além disso, é muito importante que o governo federal modifique um pouco os recursos relacionados à saúde no país. A gente sabe que estamos passando por uma fase de muita contenção. Essa contenção, ela já existe em vários setores, inclusive com o congelamento de gastos na área. Só que nós sabemos que a partir do momento que esse tipo de congelamento é feito e a própria população fica prejudicada, é importante que haja uma revisão nesse processo e que a gente consiga ter novamente mais recursos para a saúde brasileira. Com novos recursos, a gente consegue resolver vários dos problemas que nós já apontamos aqui em cima.
Pensa comigo, se eu melhoro os recursos, certamente eu vou conseguir mais médicos, certamente com mais médicos eu consigo reduzir esse meu tempo, essa minha espera para o atendimento, eu consigo de fato oferecer uma saúde que seja mais preventiva e várias outras questões que você poderia enumerar. Falta de equipamento, falta de leito, falta de atendimento de qualidade. Por isso, seria de extrema necessidade que a gente tivesse entre aspas, descongelamento desses gastos para que o investimento efetivo em saúde começasse a ocorrer no nosso país. Esse tema da saúde ele é um pouco complexo pela quantidade de possibilidades de argumentos que você tem. O nosso desafio é basicamente reduzir um pouquinho essas possibilidades e, a partir dessa redução, trazer ideias que sejam interessantes para a gente debater nesse tema. Beleza, pessoal? Boa redação para vocês, caprichem muito no texto e a gente volta a conversar depois. Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!